Quero dizer já de primeira que é um prazer tê-la no nosso programa e é um trabalho totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, obrigado pela presença, doutora Jamile Venceslau. Olha, Leonardo, primeiro, muito obrigada pela confiança, né, de trazer aqui. Eu tenho certeza que você não traz qualquer pessoa. Pesquisa antes, eu acho que eu consegui passar na investigação social. Mas assim, realmente a gente está praticamente quase uns 40 minutos conversando aqui nos bastidores. É muita coisa rolando no Brasil. Tem muita coisa mudando daquilo que a gente era acostumado a ver. Para quem não me conhece, eu creio que o Leonardo vai me falar um pouquinho e vocês vão entender do que a gente estava falando. É isso aí. Ó, gente, doutora Jamile, eu tenho aqui até uma colinha aqui. E veio tão bonito o texto que eu tenho que ler para falar para vocês, porque só eu falando eu não vou ter as mesmas palavras. Ela é uma personalidade bem rica em conteúdo para uma entrevista. Advogada criminalista, especialista em direito do homem. Olha isso. Especialista em direito do homem. Eu nem sabia que a gente tinha direito de alguma coisa. Muito engajada em justiça de gênero, falsas acusações, alienação parental, ética, empoderamento masculino. Sobre a perspectiva legal, ela cuida baseada em lei. A gente sabe que ela já defendeu muitos casos, muitos casos polêmicos, inclusive de que os homens são injustiçados. Eu não estou aqui para levantar bandeira nenhuma de nós somos as vítimas. Não é esse o caso. Mas acontece injustiça? Acontece, a gente sabe. Eu tenho exemplos dentro da minha profissão que eu vou contar daqui a pouco, que aconteceu e foi um baque para mim aquilo. A doutora tem muitos casos para contar hoje, vai dar assunto que eu tenho certeza que vai ter que ter outro podcast, porque não vai dar tempo. Só o que a gente já conversou, uma coisa de louco. Ela é criadora da comunidade O Homem Tem Voz, que oferece suporte não só jurídico, mas emocional aos homens que enfrentam certos tipos de injustiças causadas normalmente pela companheira ou pela esposa. Enfim, eu nunca vi caso diferente de uma outra pessoa cometer um ato que seja o resultado a injustiça com o homem. É mais casal mesmo, não tem como fugir disso. Como eu falei, ela já atuou em casos famosos, em situações de falsa acusação. Ela dá palestra no Brasil inteiro. A menina é fera. Ela é fera. Fora a educação e a simpatia que a gente já conhecia, já vi antes e hoje só confirma. Então é isso aí, doutora. Vamos lá, vamos começar falando de alguma coisa aí que eu sei que o bicho tá pegando. Quando a gente fala muito em direito do homem, a gente pensa em falsas acusações. A gente pensa o quê? Em briga de casal. Aí, às vezes um vai lá e quer fazer um movimento contra o outro por questão de ego, por questão de vingança, para mostrar que é vítima, para sair bem para a sociedade que rodeia ali aquele casal. Só que tem um porém. Nos 3 últimos anos, eu venho falando isso lá no meu Instagram, o número de falsas acusações, por exemplo, contra professores, é enorme. Enorme. Inclusive lá no meu canal do YouTube, eu fiz o último documentário falando sobre o caso de um professor, onde ele foi acusado por 6 alunas de ter, lá na delegacia, capturaram como sendo de estupro de vulnerável. Olha a situação, porque as meninas eram menores de idade. E quando eu me deparo com uma situação como essa, percebe-se que nos últimos 3 anos houve um número crescente de homens professores sendo acusados por alunas. Aí vocês vão olhar o depoimento, a aluna diz assim, é porque eu estava na sala de aula e eu comecei a perceber que ele me olhava diferente. Calma lá, é registrado um boletim de ocorrência, o cara é processado, o cara, muitas das vezes, já é afastado do seu cargo por uma acusação de olhar. Difícil. Calma lá, nem existe tipificação legal no Brasil para isso. Entendeu? Então, assim, olha a situação para vocês entenderem o que muitos dos homens estão enfrentando. E aqui, antes de qualquer debate, eu gostaria de fazer uma observação. Lá no meu Instagram, eu falo muito sobre
falsas acusações contra homens. E o que todo mundo aqui tem que entender, tanto você homem como você mulher, que uma falsa acusação vai prejudicar o homem que foi acusado injustamente, assim como a mulher que é real vítima. Eu tô falando assim, que existem mulheres, aquelas mulheres mal intencionadas, mas também existem mulheres que precisam do apoio da justiça. O problema é que a justiça vai ficar superlotada, sobrecarregada de casos de falsa acusação e não vai conseguir dar o apoio que deveria dar para as reais vítimas mulheres. Você entende? Então agora você, mulher que está me assistindo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer discriminação aqui sobre o tema, pense o seguinte: imagina você um dia, se você for realmente uma vítima, ou a sua filha for uma vítima real, e ela precisar do sistema e o sistema não olhar da forma como deveria olhar. Então faça essa reflexão, porque o que nós estamos falando aqui não é balela. E outra, agora você que tem um filho homem, existem leis no Brasil, por exemplo, a violência psicológica, que ela tem como vítima a mulher, mas não tem como vítima o homem. Não dá assistência para a criança só porque ela é do sexo masculino. Então, perceba que o seu filho homem, um dia, pode ser que ele sofra também uma falsa acusação quando estiver na adolescência. Tu não tem ideia. Você falou de casal. Outra coisa que está crescendo é adolescentes, meninos, sendo acusados de algum crime envolvendo crimes sexuais. Então, assim, isso está crescendo. Aí, quando vem uma mãe chorando, um pai chorando, pela dor que ele está sentindo, do seu filho sendo acusado por uma situação que não aconteceu, que só a mãe e o pai vão entender. Que às vezes não consegue dar prosseguimento numa defesa decente por conta da superlotação. Tudo que a gente vai falar aqui, que tem muita coisa, vocês não têm ideia, porque ele já me apresentou, doutor, eu quero falar sobre isso, eu quero falar... Como, eu só sei, você não tem ideia, aqui nos bastidores tem uma caixa ali cheia de energético, que trouxeram para mim. Não sei como é que eu vou sair daqui, mas eu assumi o compromisso, a gente vai falar sobre tudo. Isso aí. Eu só quero que vocês entendam que às vezes a gente aponta o dedo e acha que isso nunca vai acontecer com você. Até o dia em que esse problema bater a sua porta. Por meio do seu irmão, por meio do seu esposo, por meio do seu filho. Exato. Então, vamos tomar cuidado no que a gente fala. É muito grave, sério. As pessoas estão banalizando as denúncias. E isso vai gerar uma bola de neve. Exatamente, vai gerar uma bola de neve que vai ter consequências lá na frente. E já está para as novas gerações. E já está tendo. E já está tendo. Porque assim, ontem eu estava conversando com um homem que ele é especialista em potência sexual, em comportamento masculino, e ele estava falando que hoje o homem ele tem medo de se aproximar da mulher, justamente como é que a mulher vai interpretar uma cantada. Exatamente. Deve ser muito difícil, né? Pra quem tá tentando ainda está solteiro. Então, assim, olha as consequências. Tem homem também, ele estava me falando que a maioria dos homens, se for comparar pra casar e pra paquerar, tem mais medo de assumir um relacionamento sério com medo das leis que estão em vigor. Ou da forma que está sendo aplicada, né? Boa, muito melhor. Porque, assim, o que eu tô querendo dizer é o que ele vai ter que contratar advogado, já vai ficar sujo na sociedade, para aí sim, depois de um bom tempo, mostrar que ele era inocente. Aí ninguém fala mais. Então, a imagem já se quebrou, né? A imagem já se quebrou. Então, assim, eles falam que tem muitos homens refletindo sobre tudo o que está acontecendo. E aí preferem o quê? Não se envolver mais seriamente com a mulher. Eu imagino a dificuldade, porque a mulher, na atual situação que a gente está assistindo aí, a mulher, o cara chaveca a mulher, e se ela se arrepender no meio do negócio e acusar o cara, vai dar problema. Sim, sim. A gente tá falando de consequência, olha uma outra consequência que está batendo na porta. Inclusive, eu já vi mulheres gravando vídeos e colocando isso nas redes sociais. Elas dizem que agora estão sofrendo preconceito por elas terem filhos, porque os homens não querem mais se relacionar com mulheres que têm filhos. Mas a pergunta que tem que ser feita é, por quê? Será que você já questionou? Muitos homens dizem assim, não, calma lá. Eu não vou me envolver, porque se eu me envolver, a mulher é perfeita, batalhadora, trabalhadora, cuida bem dos filhos, é uma ótima mãe, uma ótima companheira. Porém, se eu me envolver com essa mulher, eu vou ter que assumir a responsabilidade dos filhos dela. E aí isso eu não quero.
E o cara não pode não querer. Pois é, porque aí o problema é que já tem casos e casos reais e contínuos de mulheres que quando se separam, às vezes com raiva, o que ela faz? Entra com o processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Para que o homem que agora se separou dela comece a assumir as responsabilidades financeiras da criança que não é dele. Então o que eles fazem? Tem julgado disso? Tem. Para não sofrer uma situação como essa, o que eles fazem? Se afastar. Evita. Olha, você é linda, maravilhosa, te respeito, mas eu não dá para assumir essa bronca. E aí muita gente vai nas redes sociais, se conseguir colocar aí imagens de mulheres falando nas redes sociais, porque tem muito. Isso chega para mim igual a mulher reclamando que hoje elas estão sofrendo preconceito porque os homens não querem mais nem sair, ou sai, mas quando descobre que tem filho já não sai mais no segundo encontro. Olha a situação. Isso não é preconceito, é uma escolha. E Leonardo, tudo isso é consequência do que nós estamos vivenciando hoje. Infelizmente, né? Nossa, é muito forte, né? É muita coisa que tá acontecendo, a gente não acredita. Por isso não é possível que a pessoa tá levando para esse lado, até o fato do cara não querer namorar com ela porque ela tem filho, ela levar pro lado do preconceito. Por isso que eu falo pra mulher hoje que está casada, valorize seu esposo. E você, homem que está casado, que tem uma companheira, que é pau pra toda obra, como diz lá na minha terra, acriana, segura essa mulher também. Porque hoje é difícil de você encontrar uma mulher que seja boa para se relacionar. Exatamente. Para ter uma vida, para dividir, compartilhar uma vida com essa pessoa. Eu sou prova viva disso. Eu tô com a minha mulher desde os 15 anos de idade. Batalhando junto, sempre junto ali, com tudo que a gente passou, que você sabe. Não, e você também tem uma família, tem uma filha, Tamo ali, né? Tem uma história. Exatamente. Você tem que colocar isso na balança. E a gente ainda tá... É muita coisa acontecendo.